Bom, pessoal, aí a gente está ensaboando bem a região, que é a região que a gente vai fazer a depilação, né, dos pelinhos ali. A dica que eu tenho aí é o seguinte: toda tatuagem que a gente for fazer, por mais que não tenha pelos tão salientes quanto o desta cliente em específico, às vezes tem regiões, por exemplo, no antebraço, que nem tem pelinho, nem aparece muito pelinho, mas microscopicamente falando, tem pelinho ali sim. Então você tem que passar a gilete, cara, independente da região que você for fazer, que sempre tem microscopicamente falando um pouquinho de pelinho. E isso atrapalha, às vezes pode ficar grudado o pelinho ali na agulha e dificultar o traço, principalmente quando se fala de fine line, né? Cada tracinho ali é importante que seja muito bem feito. E às vezes ficar um pelinhozinho entre as agulhinhas ali pode ocasionar e o traço não ficar tão bacana. Tipo aí no antebraço, onde não tem muito pelo, parece que não tem, mas se você passa ali a gilete você vê que tem. Basicamente a gilete eu passo, quando você passa para baixo ele corta, para cima você limpa. Para baixo você corta e para cima você limpa. Né? Ela já deixa o pelinho ali bonitinho. Então não tem mistério aí, é legal sempre passar para baixo a gilete e tá bacana. Aí pessoal, nesse momento, nada absurdo, estou cortando meu decalque, né? A gente não cola na folha inteira, na pele, a gente faz o recorte ali, só que o que a gente faz é diferente. Assim ele fica muito duro, ó, ele é duro, ele não é maleável para colar na pele. Então a gente dá esses picos assim, ó, no decalque, para que ele fique mais maleável e se encaixe melhor na anatomia, né? O braço muitas vezes faz o formato de um cone, ele não é retinho e tal, então a gente dá esses cortes e ele acaba ficando mais maleável, ó, mais fácil de aplicar ele, que ele se encaixe mais bacana dependendo da região que for. Às vezes tem região que é muito difícil, né? Muitas ondulações e tal, e isso ajuda muito, principalmente quando o desenho é grande. Aqui, pessoal, basicamente no projeto já tinha as folhas, mas a gente vai encaixar sem as folhas aqui o decalque para que a gente consiga fazer com que flua anatomicamente o encaixe das folhas. Por isso a gente vai fazer as folhas no freehand. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a fluidez do braço dela, como por exemplo aqui a gente vai tirar uma medida mais ou menos assim, um rascunho, do que eu acredito que vai ficar fluido. Todo antebraço ou toda a anatomia corporal, ela tem uma fluidez a ser seguida. E se a gente consegue fazer com que o encaixe anatômico da tatuagem fique fluido, a tatuagem vai ficar com uma estética mais agradável. Aqui então, ó, a gente tirou uma marcação mais ou menos do que fique fluido. Olha só, quando ela gira o braço assim, tem um movimento, tem uma fluidez. E isso aqui é uma variável, depende todas as pessoas, isso vai ser diferente, esse fluxo. É por isso que quando a gente pega, por exemplo, um floral já pronto na internet com as folhas, ele tem um movimento bonito e a gente tenta encaixar em outro corpo, não fica tão bonito quanto naquele corpo, porque ele foi pensado e projetado para aquela anatomia corporal, tá entendendo? Então é interessante a cada floral, a cada tatuagem em si que você for fazer, que tem um mínimo de encaixe anatômico. Toda tatuagem, desde a escritinha e tudo mais, ela tem um encaixe anatômico a ser seguido. Então por isso que não é legal você pegar uma tatuagem na internet e usar somente aquela tatuagem direto. É legal você fazer adaptações para que ela fique fluida para a anatomia corporal que você vai encaixar. Então agora que a gente tem esse rascunho, a gente vai partir para a colagem do decalque. Olha só, eu vou seguir mais ou menos o que está ali, ó. Vou colar mais ou menos aqui, e aí a partir disso a gente vai ter o fundo ali do que está fluido, e a gente vai fazer o encaixe das folhas utilizando dessa ideologia de rascunho que a gente marcou ali de fluidez. Beleza? Vamos fazer o teste então. O decalque que eu vou usar, como eu já mencionei antes, é o IT, o aplicador de decalque, mas você pode usar também o Stuff, que é muito bom. O Stuff é gringo, né? Então é mais difícil de achar, mas é muito bom. Esse da Electric Ink aqui, qualquer loja de supply você encontra, tá? E ele supre muito bem. Não precisa emplastar de decalque, só deixa um brilhinho assim, ó. Porque quando você deixa muito, você acha que vou botar um monte para ficar mais forte. Na verdade, você borra o decalque, né? Então aqui o nosso encaixe vai ficar mais ou menos por aqui. Não pressiona com a mão. Às vezes em projetos pequenos, até que
tem como, né? Você pressiona se a mão for grande, mas o ideal é pegar um papelzinho toalha e a gente pressiona que o papel abrange toda a área. Quando você bota com a mão, você pressiona mais um lado do que o outro e pode acontecer ondulações no decalque também e deformação do desenho. Então, quando é uma escrita, por exemplo, que é assim, se você faz assim, pressiona mais um lado que o outro, a escrita vai ficar torta, né? Então, o ideal é você pegar um papelzinho toalha para fazer esse processo de apertar. Aí, ó, quando eu fiz a passagem de decalque, de aplicador, aqui eu passei pouco, ó, e ele não pegou tão bem. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a caneta e vou reforçar aqui. Mas você pode apagar e colar de novo, sem problema nenhum. Eu vou fazer assim porque eu me sinto confiante de fazer assim. Se fosse uma parte, por exemplo, como o miolinho dela ali, alguma coisa que fosse mais difícil de entender, aí eu colaria de novo. Mas aqui, como é só as folhinhas ali, e como eu que montei a ideia do desenho, eu sei o que é cada pétala, como eu fiz cada coisa, então eu consigo fazer bem tranquilo ali. Então assim eu vou ajustar, tá? Isso acontece quando o projeto é maior. Tenta passar realmente bastante aplicador para que não aconteça isso, né? De ficar uma partezinha para fora e não aplicar tão bem. Mas aqui eu vou fazer a adaptação ali com o freehand, já que eu vou fazer as folhas tudo no freehand também, eu já faço ali rapidinho. Para mim isso não é um problema, tá? Mas tem casos que o desenho é muito fiel, né? Tipo, um realismo, por exemplo. Deixa uma orelha faltando no decalque, é um problema, né? Então o ideal é fazer que fique perfeito. Mas aqui, como é um trabalho mais livre, um trabalho mais solto, isso não chega a ser um problema. Ó, então olhando assim, é isso que a gente tem. Olhando assim, tá feio, tá solto no braço, né? Parece que tá faltando alguma coisa e de fato está, né? Então agora a gente vai entrar com o freehand das folhinhas, beleza? Bom pessoal, agora a gente vai fazer o freehand, agora que eu já tirei a anatomia, né? Só cuida para não tirar a anatomia com a pessoa já na posição de se tatuar, que aí vai deformar, né, o braço. Então você tira sempre com ela de pé, como ela vai ficar no dia a dia, como vai ficar normal. Então, como eu já tirei a anatomia, já estou com o rascunho aqui, agora eu posso fazer o meu freehand com ela deitada, né? Que para mim é mais confortável. Eu vou usar a caneta amarela e vermelha, eu não gosto de usar azul, porque a azul ela é muito forte. E aí acaba que quando você traça em cima, tu não consegue ver como ficou a qualidade do traço. Se o traço ficou realmente bem feito e bem polido, né? Então aqui com essas... tem bastante pessoas que usam azul, tá? Mas eu não gosto por conta disso. Então eu gosto de usar a amarela para fazer o primeiro rascunho e o vermelho para definir melhor. E aí com a vermelha ela é bem mais clara e mais fininha também, a pontinha dessa. E aí eu consigo visualizar bem quando o traço passou ali, se eu preciso esculpir ele, né? Ou moldá-lo mais, ou se da forma que eu fiz já está adequado. Vamos lá então. O amarelo é realmente bem um rascunho mesmo, assim, né? Para você tirar mais ou menos ali uma base de espaço, até onde está indo, até onde não vai. Aqui aquela partezinha que eu falei pra vocês que ficou mais clarinho, só vou reforçar aqui, bem tranquilo. Depois eu passo a vermelho para definir melhor. Aqui a gente vai encaixar uma folhinha caindo para dar um movimento de fluidez, parecer que tem algo acontecendo ali no projeto, não tá aquela coisa estática, né? Parece que tem um movimento, tem algo acontecendo ali no projeto.
E aí, como tu pode perceber, cara, é bem. É um trabalho. É uma forma bem libertadora trabalhar assim no freehand, trabalhar esse tipo de floral, ou essa coisa mais botânica, assim, né? Folhinhas e raminhas, coisinhas assim. Quando eu trabalho no freehand, tu tem espaço para uma liberdade criativa e tal. Eu sabia mais ou menos o que eu queria fazer, montei um esboço no papel e um esboço na minha cabeça e parti para ir fazendo ali mesmo, né? E fui botando em prática o que eu acreditava que ia ficar bom e fui tendo essa liberdade criativa. Então, o que aconteceu foi que ela ganhou uma tatuagem totalmente única, exclusiva, totalmente no freehand, as folhinhas ali tudo no freehand e tal, né? Então a gente conseguiu ir trabalhando esses ajustes anatômicos para que ficasse fluido e teve uma liberdade criativa, assim, né? Eu gosto muito de fazer esses trabalhos assim de floral, coisa tanto para ficar fluido, fazendo freehand, quanto para ter essa liberdade criativa também e exclusiva, né? Aí, agora que eu tirei todo um rascunho da marcação, agora eu vou definir. Lembrando que nesse rascunho eu vou definir os formatos, né? Eu não vou já colocar detalhes, tipo, colocar sombra, colocar... Não, só vou definir os formatos e isso se faz na tatuagem, né? Durante o processo. Por isso que nesse tipo de processo é muito interessante que o cliente confie no profissional, né? Porque tem muitas coisas que tu não consegue. Por exemplo, assim, ó, que eu vou fazer uma folhinha. Deixa eu ver aqui. Aqui vai vir uma folhinha. É isso, aqui vai vir uma folhinha. E aí o cliente olha isso e ele fala, nossa, mas essa folhinha tá muito sem graça, né? Obviamente, aqui depois vai detalhes aqui no meio, né? Aqui no meio vai vir uma repartiçãozinha, aqui vai vir a sombra para dar volume nessa folha, né? Então tem uma série de coisas que a gente vai agregar ali depois no processo da tatuagem. Agora, olhando assim, fica realmente meio sem graça, né? E às vezes o que acontece muito é o tatuador... O cliente não confia muito no tatuador, às vezes é um cara muito iniciante e tal, e ele quer já mostrar pro cliente como vai ficar, e ele já dá todos os acabamentos ali. Só que para ele dificulta para ele ver todas as informações ali e fazer com qualidade aquilo ali, porque tá cheio de coisa ali dentro, né? Cheio de volume, cheio de sombra. Então é muito interessante que você deixe mais clean possível para que você consiga fazer os traços legais e aí você vai agregando depois ali os detalhes já na tatuagem, né? Lembrando também que depois que tu começou o freehand, depois que tu fez o freehand, aí depois que você começou a tatuar, você não pode usar a caneta de novo, né? Porque a pele está exposta. Tem casos que eu já vi de pessoas até em convenção utilizar a caneta com a pele exposta e aí depois reutiliza a caneta em outra pessoa, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. E aí, conforme eu falei pra vocês, eu fui trabalhando de forma bem livre, né? Primeiro fiz a marcação zona ali com o amarelo para tirar mais ou menos... O amarelo eu tiro mais, na verdade, as medidas, assim, para ver até onde vai fluir a folha e tal. E o vermelho eu venho dando uma ajustada, uma esculpidinha ali, né? Definindo melhor. Mas tudo não passa de um grande esboço, né? Então é importante que tenha uma confiança legal ali do cliente, né? E que você não se afobe querendo mostrar para ele como vai ficar. Isso não é uma regra, tá? Não precisa todas as tatuagens que vão ser fluídas anatomicamente serem feitas no freehand. É legal porque tu vai fazendo um encaixe, mas outra coisa que acontece também é o seguinte, o cliente vem antes no teu estúdio e você tira as medidas, né? Por exemplo, os clientes têm costume de vir antes para conversar sobre a arte, para a gente definir as ideias, entender melhor qual é a ideia do cliente ou da cliente e a gente passar para eles informações do que é viável ou não com base nas informações que eles têm e querem passar para a pele, né?
Então, nesse dia, eles vêm acertar sinal também, né? Eu sempre peço um valor adiantado de sinal, que eu abato depois o valor total, para que é um selo de compromisso, né, cara? Acho que todo profissional tinha que ter esse selo de compromisso, que é muito fácil o cara chegar e dizer, marca aí pro dia 23 de dezembro, e ainda tu tá em outubro, tá ligado? Então eu sempre peço um sinal, e quando tu pede um sinal, normalmente a coisa muda. Ah, tá, vou ver aqui, vou verificar minha agenda certinho. Aí. Então realmente quem acerta o sinal é pessoas que realmente querem fazer. Então assim, o pessoal vem antes conversar, acertar sinal, ver todos esses detalhes e tal. E nesse dia eu já tiro os tamanhos ali, já tiro as medidas do braço da pessoa, entendeu? Bota um papel seda em cima, um papel vegetal, e ali eu marco com a caneta amarela mais ou menos o movimento que eu quero que tenha. Então eu posso fazer dessa forma também, né? E deixar o projeto meio pronto já. Então tem essa possibilidade também, que foi o que a gente viu no Floral dos Passarinhos. O Floral dos Passarinhos não foi feito no freehand, o encaixe das folhas, porque eu já tinha preparado tudo no Photoshop ali, com o movimento que eu queria bonitinho, que a pessoa chegou a vir antes pra gente fazer, veio conversar antes, né? Então eu consegui ter tudo preparado já, esperei a cliente com tudo pronto, já tinha as medidas exatas. Nesse caso, a cliente não tinha vindo antes, então eu preferi já fazer de forma no freehand ali que eu tinha certeza que ia ficar encaixado, do que eu montar o desenho, ela chegar aqui, o formato de braço não ser legal, ser um tamanho diferente e tal. Eu pedi uma medida prévia ali do antebraço dela e preparei com base no que eu acreditava que ia ficar legal, entendeu? Mas aí a gente fez todos os ajustes aí conforme ela esteve aqui, né? A gente foi conversando e ajustando e vendo. Então não é uma regra que precise ser no freehand para que fique fluido. É uma ideia, né? Para que você teste aí, eu acho que você vai gostar de fazer, tem uma liberdade criativa bem legal. Tu ganha pontinhos com os clientes também, depois quando tu posta lá e diz, trabalho feito no freehand, a galera, nossa, o cara é bom mesmo, o cara desenha mesmo, tal. Os clientes te veem com outros olhos. Toda tatuagem precisa fazer um sentido anatômico, tá, gente? Então tenham cuidado com isso. A pior coisa que vocês podem fazer é, por exemplo, encaixar um animal e ele ficar virado para trás, sabe? Tipo, fazer uma caveira, a caveira no ombro, por exemplo, uma caveira no ombro e a caveira ficar olhando para trás. Um leão olhando para trás. Nossa, isso é péssimo. Então, pensem sempre nessas questões. Pergunta sempre para o cliente qual braço vai ser, se é no esquerdo, se é no direito. Pensa nos detalhes, pensa nos pormenores. Porque a tatuagem, cara, é muito isso. É os detalhes que fazem a diferença. É a gente pensar nos detalhezinhos. É muito ruim tu projetar toda uma tatuagem pro braço direito e chega aqui no braço esquerdo. Não vai ficar a mesma coisa. Por exemplo, tu encaixou um leão que não tá totalmente de frente, ele tá meio de ladinho, assim, tá? Imagina isso, um leão da perspectiva. Aí você bota no braço, você projeta tudo pro braço direito do cara, faz o leão olhando pra frente. Chega aqui, decalque pronto, tudo pronto, o cliente pega, não, é no braço esquerdo, mudei de ideia ontem de noite, fui dormir, no braço esquerdo. E aí tu pega e fala, putz, vou ter que ficar mais 2 horas fazendo decalque, faz assim mesmo. E aí você faz assim e, cara, fica o leão olhando pra trás, nada mais faz sentido como fazia antes. E a tatuagem, boa parte de um sucesso na tatuagem é encaixe. Então pensem sempre nisso, tá bom? É uma ótima dica, com toda certeza. Pronto, aqui temos o nosso rascunho. Agora eu vou, para confirmar se tá fluido, se tá bacana, eu vou analisar isso aqui com ela de pé agora, como ela vai ficar normalmente, né? Então a gente vai analisar, ver se realmente ficou fluido, ficou encaixado. Então aqui, pessoal, essa é a visão que as pessoas têm, como ela fica quando ela fica com o braço soltinho normalmente, né? E aí tu pode dar uma giradinha pra lá, assim, pode girar todo o teu corpo pra lá. Ó, aqui de lado, pode voltar. E aqui mais de frente, ó. Ficou bem fluido, pode girar de novo. Ó, pode voltar. Ficou bem fluido, ficou bem encaixado no braço. Claro que ainda é um grande rascunho, um grande esboço, com todos os detalhes ali, brilhinhos e tudo mais, com os branquinhos que a gente vai dar, vai ficar uma tatuagem muito bonita. Aí, pessoal, eu sempre começo em 7 volts. E aí, caso eu veja necessidade, eu aumento ali para 7.5 e aí eu vou regulando ali conforme eu preciso de mais força ali para executar o trabalho. Cada pele é uma pele e reage de uma forma. Tem peles que aceitam melhor o pigmento, tem peles que são mais duras. Pele de mulher, por exemplo, é 20% mais sensível que de homem, então a pigmentação tende a ser mais fácil. Então tudo isso a gente vai regulando, entendeu? Eu uso sempre 7 volts para começar e depois a gente vai adaptando e ajustando conforme necessidade, certo?
Bom, vamos lá então, pessoal. Esse primeiro traço, a gente vai sentir a pele. A gente vai ver como é que ele vai se comportar aqui com 7 volts, com a minha agulhinha. Vamos lá. Ó, agora eu vou dar uma limpada de leve e vamos analisar como é que ficou o nosso traço. O traço em si ficou legal, ficou um tracinho fininho, um traço mais ou menos como eu espero. Só achei que saiu bastante tinta, ele deu uma respingada boa a hora que eu tracei. Eu acho que é porque a minha voltagem está muito fraquinha. Eu vou aumentar um pouquinho para 7.5 e vou analisar. Pode ser que seja isso, pode ser que não, entendeu? Mas a gente vai analisando. Cada tatuagem, nenhuma tatuagem você vai entrar no piloto automático e fazer para sempre do mesmo jeito. Cada tatuagem você tem que analisar e conhecer ali a sua pele, entendeu? Ver como ela vai reagir. Tem vezes que você vai usar uma pen, tem vezes que você vai usar uma bobina, tem vezes que você vai usar uma rotativa. Então você tem que ir analisando e conhecendo a sua pele. Vamos ver, agora eu aumentei para 7.5 ali. Mudou um pouco a batida. Ó, resolveu ali o nosso problema de estar cuspindo tinta. Era o que eu imaginava mesmo. Quando ela fica muito lenta, ela está fazendo menos furos na pele e aí acaba que respinga tinta. Tinha muita tinta e pouco furo para entrar essa tinta, então respinga tinta. Outra coisa interessante de vocês saberem, quando a gente faz um traço, a gente faz vários furos na pele, tá? E nesses furos, que a agulha faz, a tinta entra nesses furos. 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então o que acontece? A agulha faz o furo, quando ela sai, o pigmento entra. Não é a agulha que insere o pigmento lá dentro, entendeu? A agulha só faz o furo e a tinta depois escorre naquele furo e vai lá até a derme e faz com que fique na pele, entendeu? Mas então, pessoal, como mencionado anteriormente, esse início de tatuagem é um início onde a gente faz muitos testes, tá? É muito importante que, independente se você esteja usando agulhas de cartucho, agulha de haste, a gente vá com calma, vá analisando o tempo todo o que a gente está fazendo e não entre no piloto automático, tá? Porque tem muitas variáveis que pode ocasionar em algo não sair como esperado. Por exemplo, digamos que a gente vai fazer, que nem quando eu comecei ali, vocês viram que saiu muita tinta e eu fui lá mexendo na voltagem, né? A gente precisa começar sempre com calma, tá? Por mais que você tatue há 10 anos, cara, a gente precisa começar com calma porque cada pele é uma pele, né? Cada pessoa que a gente tatua é de uma maneira. Não só a pele em si, mas cada pessoa se alimenta de maneiras diferentes, né? Cada pessoa se higieniza de maneiras diferentes, acredite você ou não. Quando a pessoa vem antes de tatuar, por exemplo, de banho tomado, ela tirou mais impurezas da pele do que pessoas que não, que vão para a sessão depois do trabalho, por exemplo. A tatuagem é muito isso, pessoal, é pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Então, cada pessoa é uma pessoa diferente. Por mais que a gente saiba fazer o processo, a gente precisa ir com calma o tempo todo e analisando, não entrar no piloto, cuidar para não entrar no piloto automático, né? A gente sempre se doutrinar a ir analisando o que a gente está fazendo, principalmente no início, a hora que a gente está sentindo como é aquela pele, como que ela está reagindo, né? Se está sendo fácil de pigmentar, se não está sendo. Então a gente precisa fazer um traço,
dar uma limpadinha, analisar o que a gente fez, se ficou legal, se não ficou tão legal, se o traço ficou mais grosso do que esperado. Mexer na voltagem, né? Putz, não pigmentou tão bem, ficou muito fraco a pigmentação, aumenta um pouquinho a voltagem, está em 7, bota para 7.5, faz de novo, analisa. Putz, agora ficou demais, baixa para 7.3. A gente precisa ser bem detalhista a esse ponto. Quem gosta de trabalhar com fine line, porque o fine line, ao meu ver, é muito mais difícil às vezes do que um realismo super complexo. Claro que cada um tem as suas dificuldades, mas o fine line, a gente tem menos margem para erro. É um traço que a gente estoura e que chama super a atenção, ao contrário do realismo. Caso tenha um ponto ali que tu fez um efeito que tu não queria, tu vai lá e bota uma sombrinha por cima, joga um pouco para lá, um pouco para cá, passa uma magma em cima e disfarça. Já no fine line, essa possibilidade é bem complicada, né? Imagina se você estoura um traço ali, né? Vou te dar um exemplo. Digamos que você vai começar a tatuagem e você não analisou a agulha antes com calma. O ideal é a gente dar uma olhada com calma nas agulhas, né? Principalmente se são agulhas que não têm uma boa qualidade. Antes, eu pegava as agulhas e olhava com lupa. Eu tenho uma lupa aqui no estúdio, que cada agulha que eu abro, eu olho ela, tá? Pra ver se tá tudo certo. Porque às vezes tem uma agulhinha que tá cega, tem uma agulhinha que tá com a ponta mais arriada que as outras. E aí imagina, você vai fazer um fine line com uma 3RL e tem uma da RL, uma ponta tá mais pro lado esquerdo e as outras duas estão juntas. Aí você vai fazer um traço e fica um mini traço ali do lado aparecendo. Fica bem estranho, né? Então são esses detalhes que fazem diferença. Então imagina, tu vai fazer a flor ali, pá, e do nada fica uma linha paralela ali. Tu vai fazer o quê? Vai ter que botar um bold line ali e estragou completamente o que era para ser um fine line. Então a dica de ouro aí, pessoal, é em relação à lupa, tá? É muito importante que a gente tenha uma lupa no estúdio para analisar cada agulha que a gente pegar, tá? Seja ela uma RL, seja ela uma RS, seja ela uma Magnum. É importante a gente analisar tanto as pontas individuais das nossas agulhas, se estão todas ok, se não tem uma agulha cega ou uma das nossas pontas tortas, tá? A gente pode fazer isso com lupa, tá? Ou também quem usa iPhone aí, o iPhone tem uma opção de lupa, tá? Você vai nas configurações lá, você pode adicionar uma lupa. Eu tenho usado o iPhone e tem funcionado da mesma forma. Beleza? Mas é muito importante que a gente faça essa análise aí. É muito alta a taxa de vezes que a gente faz essa análise e a agulha não tá boa. Tá? Então é importante a gente cuidar. Beleza, pessoal? Tem pessoas que não sabem dessa informação, simplesmente confia demais, né? Abre a agulha e vai pra pele. E aí, se é um trabalho como esse, às vezes você acha que tá com que era para ser uma 3RL bem fininha ali e as três estão muito afastadas, ou tem uma que tá cega, ou tem uma ponta que tá mais para lá do que para cá e o traço não vai ser perfeito. Você acha que é você, tá? E muitas vezes é a agulha, que é simplesmente ter trocado a agulha ali, você vai entregar uma qualidade muito melhor. Beleza? Então fica essa dica aí de você usar lupa antes de pegar e sair usando a agulha, beleza? Você percebe que eu dou umas apertadinhas assim com o papel quando eu vou limpar. Eu cuido para não raspar muito. É claro que é inevitável não raspar, né, o papel ali na tatuagem. A gente precisa às vezes dar uma raspadinha. Mas eu vou cuidando mais para dar pequenos apertos, para que eu não irrite a pele, principalmente no início. Tá? Não que no final você possa irritar totalmente a pele, mas o início é melhor você ir apertando, assim, dando essas encostadinhas para não irritar, porque se a pele chega a se irritar, vai dificultar o teu trabalho. Então eu tinha mais uma flor inteira para fazer ali, né? E se a pele tivesse irritada, ia me dificultar bastante o meu trabalho, porque a pigmentação não flui da mesma forma, e acabar que eu não ia conseguir fazer os efeitos da forma que eu queria. Vocês vão ver depois que na parte interna eu gosto mais de ir passando mais na epiderme, assim, para dar um efeitinho mais rasteladinho, mais superior, assim mesmo, uma sombrinha bem suave. E se a pele está totalmente irritada, totalmente inchada, isso não é possível, tá?
Então eu vou cuidando, assim, eu vou mais apertando mesmo assim o papel e tal. E aí, mas em alguns pontos é necessário, né? A agulha a tinta tá muito presa ali, tu precisa enxergar, então às vezes é necessário tu raspar. Então cuida pra não passar o papel seco quando você for fazer essa raspagem, né? Para não irritar a pele. E cuida também para quando você for precisar raspar um ponto ou outro que tu precise enxergar, para raspar sempre para fora do decalque, né? O decalque, se vocês seguirem os conselhos que eu dei para vocês lá falando de decalque, o decalque ele não sai, tá? Tem momentos que até é bom, depois de um certo tempo de você estar trabalhando em cima ali, que ele saia, né? Para que tu perceba direitinho como é que tá ficando as linhas que você tá fazendo. Então até é bom que o decalque vá saindo devagarinho. Mas para não correr o risco de você perder o decalque, né? Nossa, eu já passei por isso no meu início. E é um sentimento muito ruim, gente. Vem vindo um calorão assim, tu fala, meu Deus, eu perdi o decalque agora, uma insegurança, né? Você tá começando, então tu fica muito assim. Então, por não simplesmente não me atentar a isso, a cuidar a limpeza, né? Parece bobo falar isso, mas sim, a gente precisa cuidar a limpeza ali do decalque. Então, quando você precisa raspar, raspa sempre para fora, né? Não esqueça, não vai raspar para dentro ali que aí você vai ter que passar um sabãozinho ali, capaz de tirar o decalque. Nossa, vai ser um problema totalmente desnecessário na tua vida. Nesse momento, pessoal, é apagado as luzes do meu softbox. Ó, apagou as luzes do meu softbox, acendido novamente, ficou melhor a visibilidade. Vai ser apagado novamente, para você comparar. Apagado novamente, olha só, fica bem escuro, fica bem ruim de visualizar. Tomem um cuidado, pessoal, e invistam em iluminação, tá? Por mais que o seu estúdio ou onde você estatue seja bem iluminado, tenha janela de iluminação, fica muito escuro e isso dificulta o teu trabalho sim, tá bom? Então tomem cuidado com isso e invistam em iluminação para que você enxergue realmente de fato todos os detalhes que você está fazendo. Olha só, esse é meu softbox bem grande ali, eu boto bem em cima ali para enxergar todos os detalhezinhos que eu estou fazendo, tá? Para evitar que aconteça um probleminha ali de iluminação, eu faço um trabalho que eu não esteja enxergando tão bem os detalhes, isso pode ocasionar em algum probleminha ali, ou não valorizar tão bem a tatuagem, ou não deixá-la tão rica em detalhes quanto ficaria se eu não tivesse enxergando totalmente, né? Então, investir em iluminação é maravilhoso, é excelente. Nesse momento, pessoal, é apagado as luzes do meu softbox. Ó, apagou as luzes do meu softbox, acendido novamente, ficou melhor a visibilidade. Vai ser apagado novamente, para você comparar. Apagado novamente, olha só, fica bem escuro, fica bem ruim de visualizar.
Tomem um cuidado, pessoal, e invistam em iluminação, tá? Por mais que o seu estúdio ou onde você tatua seja bem iluminado, tenha janela de iluminação, fica muito escuro e isso dificulta o teu trabalho sim, tá bom? Então tomem um cuidado com isso e invistam em iluminação para que você enxergue realmente de fato todos os detalhes que você está fazendo. Olha só, esse é meu softbox bem grande ali, eu boto bem em cima ali para enxergar todos os detalhezinhos que eu estou fazendo, tá? Para evitar que aconteça um probleminha ali de iluminação, eu faço um trabalho que não esteja enxergando tão bem os detalhes, isso pode ocasionar em algum probleminha ali, ou não valorizar tão bem a tatuagem, ou não deixá-la tão rica em detalhes quanto ficaria se eu não tivesse enxergando totalmente, né? Então, investir em iluminação é maravilhoso, é excelente. Tinta, né, pessoal? O tempo todo eu vou no batoque e pego tinta, principalmente nesses tracinhos mais longos assim, ó. Cuida para não pegar um traço longo para fazer. Digamos que você vai fazer um contorno ali da flor, onde ela é um traço mais compridinho, um tracinho mais longo. Vai lá e pega a tinta antes. Nada pior que a gente está fazendo esse traço mais longo sem ter pego tinta e a tinta acabar, né, no meio do traço, parar de descer tinta. Aí você vai estar só machucando a pele. E não esqueça o que eu falei sobre que não é a agulha que bota a tinta na pele, a agulha faz o furo e a tinta penetra por esse furo. Então o que acontece? Se você está fazendo um traço comprido, e no meio desse traço falta tinta, aí você vai e leva um tempo até tu perceber que faltou tinta. Você vai traçando e só está machucando a pele e não está descendo nada. Aí você fala, opa, vou ter que pegar tinta. Você machucou, você fez furos ali. E quando você fez furos ali, você vai vir passando de novo, pode ser que você não passe 100% em cima do mesmo lugar. Vai ocasionar em fazer um traço mais grosso do que deveria ser, porque você fez um furo, você fez furos ali naquela parte. E aí você vai passar um traço meio paralelo ali quase, porque você não vai ter enxergado exatamente isso. E ali onde você fez o traço paralelo vai escorrer tinta e vai estourar o traço, tá? Então vai ser um problema porque não vai se caracterizar mais fine line, né? Vai se caracterizar quase um bold line, ou vai estourar o traço, vai ficar aquele traço estourado, aquele traço feio mesmo, né? E aí no fine line isso vai ser um problema. Então se atentem a isso, tá? Cuidem sempre para estar com o cartuchinho ou a agulha ali bem, a ponteira onde passa a agulha, né? Se for haste, está bem carregada de tinta quando o traço for longo. Isso realmente vai ser um problema caso acabe no meio de um traço, tá? Tomem cuidado.
vai surgir muitas dúvidas aí em quem nunca usou a tinta Dynamic e está olhando o vídeo, né? Vocês reparem que em todos os trabalhos eu usei Dynamic. Pessoal, a Dynamic, ela é uma tinta que, se você nunca usou, eu aconselho você testar e entender do que eu estou falando. Quem já usou Dynamic normalmente não gosta de trocar porque vê de fato a diferença. A Dynamic tem 2 pilares que sustentam ela e porque ela é tão famosa assim aqui no Brasil, mesmo não sendo permitida. Sim, a Dynamic não tem registro no Anvisa, tá? Até tem um vídeo no canal Escola para Tatuadores no YouTube que fala, coloca lá, Escola para Tatuadores, registro, por que a Dynamic não tem registro no Brasil? Você vai ter todo um videozinho explicando por que ela não tem registro. Mas basicamente ela não tem registro por envolvimentos financeiros gigantescos que é necessário, né, empresarial. Então é briga de peixe grande, não é por conta de, meu Deus, a tinta vai inflamar a pele das pessoas, não é nada disso. É apenas grana, né, o problema disso. Mas assim, quando você testa a Dynamic, tem 2 pilares que sustentam ela, tá? O primeiro pilar é que ela é uma tinta de fácil aplicação. Ela é uma tinta mais suave, ela é uma tinta mais leve, ela é mais rala, tá? Então ela é uma aplicação muito fácil. Você passa na pele e ela aplica, diferente de alguns pigmentos que tem no mercado nacional, como por exemplo a Viper, a Electric Ink, aquela Easy Glow da Electric Ink. São pigmentos que são mais densos, tem mais pigmento, então até que é interessante isso, né? Eles terem pigmentos, não é uma coisa negativa isso, só que isso dificulta um pouco a pigmentação e acaba que é mais difícil de trabalhar, tu machuca mais o cliente, principalmente o iniciante, né? Tu faz o traço, não fica tão legal, aí você tem que repassar o traço, ela é uma tinta mais pesada. Então a Dynamic é excelente. O preto linha da Electric Ink ele é bem ralo também, então a aplicação é fácil. Só que ele não se sustenta, porque na cicatrização não se compara com a Dynamic. Então o outro pilar que leva a Dynamic é a cicatrização de qualidade. O que você fez aí na pele e aplicou facilmente vai de fato ficar bem preto e bem aplicado. Então é isso que sustenta a Dynamic hoje. A fácil aplicação e uma cicatrização muito boa, uma cicatrização bonita, né? Porque tem muitos casos a gente faz uma tatuagem no momento, ela fica muito legal, fica muito bonita, e depois cicatriza e fica falhada, fica com o tom que era para ser preto não tão preto, fica mais opaca, então não compensa, né, ser uma aplicação fácil e depois a cicatrização não ser tão boa. Então isso que tem sustentado a Dynamic, por isso ela é uma tinta tão boa. Agora você pode estar se perguntando assim, mas o que tem na Dynamic que não tem nos outros pigmentos? É uma fórmula, igual a fórmula da Coca-Cola, a fórmula da Pepsi, né? Fórmula de refrigerantes e outros produtos. A gente sabe o básico que tem, que é pigmento, água, né? E para falar a verdade, para ser sincero, eu não sei se tem mais coisa ou não. Eu sei que na prática, para mim, funciona muito. E eu não gosto de tatuar com outros pigmentos. E eu não sei explicar exatamente o que ela tem ou o que ela não tem que torna ela uma tinta muito especial. E você pode tirar por mim de base, que está falando para vocês isso, como você pode pegar o mercado tanto nacional quanto internacional e olhar a bancada desses tatuadores. Muitos tatuadores amam a Dynamic e ela vende, mesmo não sendo permitida no Brasil, muito bem. É um mercado grande que a Dynamic pega no Brasil, mesmo não sendo permitida. Então é uma tinta que tem admiração mundial. E falando da forma prática, eu adoro usar a Dynamic, tá? Quando tá acabando eu entro em desespero, eu já começo a organizar aqui para pegar mais. Porque, né, como não é permitido, aí tem que ver, aí tem que achar um fornecedor que realmente seja confiável, para não pegar falsificação e tudo mais. Se vocês tiverem interesse em testar, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tá? Que aí eu auxilio vocês aí de onde pegar de uma fonte confiável e tudo mais.
pessoal, agora a gente fez toda uma marcação. Esse aqui é o esqueleto dessa tatuagem, né? Agora a gente vai vir definindo, como por exemplo aqui, tu vê que o tracinho ele tá muito fininho, ó, muito fino mesmo. Esse traço aqui, depois de cicatrizar, se deixar desse jeito, ele vai ficar falhado, ele vai ficar muito opaco. Então agora a gente vai definir essas partes aqui e as partes internas, né, que a gente não fez, ó. A gente fez só as partes externas. Então agora a gente vai vir definindo o traço e deixando um traço sólido. Em algumas partes a gente vai deixar o traço mais opaco. A gente vai fazer uma composição. Agora vocês vão entender o que eu estou dizendo. A gente vai botar um traço mais esculpido aqui, mais sólido aqui, por exemplo. E aqui nessa partezinha de dentro a gente deixa mais assim, entendeu? E assim vai acontecer volumes para fazer com que a tatuagem fique fluida. E aí, conforme eu mostrei para vocês aí, pessoal, tem muitos casos que até o pessoal deixa de forma intencional falhas, né? Ficam as falhas ali quando é muito fininho, floral muito fininho. Tem em vários pontos assim tem falhas que eles deixam de forma intencional para ficar com aquele aspecto tão fininho, sabe? Eu vou deixar na tela aqui para vocês verem exemplos do que eu estou dizendo. Então, ter algumas falhinhas quando o projeto é tão grande assim, é tão fininho, não é um problema, tá? Não fique preocupado, tipo, meu Deus, ficou falha, vou ter que retocar, não sei o quê. Tem casos, dependendo do que for, que é bonito, às vezes, ficar um pontinho ou outro mais falhadinho de forma intencional, de tão fininho que é, entendeu? Como nesses exemplos que vocês acabaram de ver aí. Bom, pessoal, após toda a marcação feita, né, aquele traço, não chega a ser um traço de marcação, né? Um traço de marcação é aquele traço que a gente dilui o pigmento, né, e deixa ele bem clarinho. Esse é um traço de marcação. Normalmente quando o trabalho é muito grande, às vezes até no realismo, a gente faz isso, né? A gente dilui, marca, e aí depois em uma outra sessão a gente concretiza aquele trabalho, né? Então é quase como se fosse uma marcação, mas é com pigmento puro, né? Mas aí nesse tipo de trabalho mais fine line, assim, é assim que eu faço o meu processo. Eu faço a primeira parte toda mais clarinho mesmo que tenha algumas partes que ficam mais falhadinho, alguma coisa assim eu deixo. E aí depois eu venho definindo o meu traço e de fato esculpindo ele, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente fez primeiro toda, quase como se fosse uma marcação, né? Mesmo que você percebe que tem alguns pontos que estão mais falhadinhos, estão mais clarinhos e tal. Isso não chega a ser um problema, tá tudo certo. E agora eu venho esculpindo e moldando o meu traço. Ó. Percebe que agora ele tá ficando um traço definido, tá ficando um traço legal, ó. E eu não faço todo ele, ó. Eu faço uma partezinha, ó. Vou esculpindo ele, deixando a partezinha mais grossinha, outra partezinha mais clarinha, né? E assim eu vou trabalhando e moldando o meu traço, deixando ele um traço mais detalhado, né? Acaba ficando um traço mais bonito do que um traço de uma espessura só, um traço grossão, né? Ou um traço todo ele fininho. Assim acaba ficando um traço mais detalhado, que nem numa escrita. Se você pegar uma escrita para fazer e fizer isso no traço, vai ficar mais bonito tu colocar uma perninha da letra mais grossinha, outra mais fininha e tal, e dando esses efeitos assim. Acaba que valoriza mais o teu trabalho, ele fica um trabalho mais detalhado, um trabalho mais valorizado esteticamente, né, por conta dessas questões aí, né. Então é assim que eu trabalho essa questão do fine line. Primeiro eu faço toda a marcação zona ali, e aí depois eu venho definindo o meu traço, e é isso que a gente está fazendo agora. A limpadinha ali eu vou procurando não irritar a pele, ó, dou só umas apertadinhas assim, para não irritar a pele, né. Procurando sempre tentar deixar a pele mais calma possível. Quando a gente deixa a pele muito vermelha, muito machucada, e o papel influencia bastante nisso, né? A gente machuca a pele e ainda raspa aquele papel seco ali sobre a pele, né? Aquilo ali vai irritando a pele. Claro que fazer isso uma vez não vai ser um problema, mas com o passar ali de tu estar trabalhando 2, 3, 4 horas em cima da tatuagem, conforme você trabalha aí 2, 3, 4, 5 horas em cima da tatuagem, fazendo esse processo de raspar o papel toalha ali, vai acabar que vai irritar a pele, vai ocasionar vermelhidão, vai machucar demais, né, de uma forma desnecessária, e você não vai conseguir trabalhar tão bem sobre a pele, né, vai machucar mais o seu cliente vai se mexer mais, talvez se for uma tatuagem maior ele não aguente tanto a sessão, porque vai estar machucado demais, irritado demais toda a região ali. Para vocês terem noção, é muito importante esse cuidado para não machucar o cliente. A gente já vai estar machucando o cliente de uma forma natural, né? Porque a gente vai estar fazendo uma tatuagem. A tatuagem é uma forma grosseira de se fazer, né? Porque a gente rasga a pele, é uma coisa invasiva, a gente insere um metal pesado ali, que é o pigmento, né? Então é uma parada invasiva, é uma parada que já machuca por si só. Se a gente não tiver um cuidado
por exemplo, de posicionar bem o cliente para deixar ele mais confortável possível. Se a gente não tiver um cuidado de tornar aquela experiência algo bom para ele, tipo, oferecer uma aguinha durante a sessão para ele relaxar, para ele ficar mais confortável, já vai ser desconfortável de modo natural, entendeu? Então tente transformar isso o mais confortável possível de outras maneiras, né? Seja oferecendo uma aguinha, oferecendo um cafezinho, pedindo, né, perguntando se ele quer parar depois de tempo em tempo, esse tipo de questões, né, ajudam. Então, por a tatuagem já ser algo assim que machuca, né, por natural, é importante a gente ter esse cuidado para não machucar de outras formas, como por exemplo com papel. Você percebe que eu só vou apertando o papel. É claro que em alguns momentos vai ser necessário raspar o papel, né? Mas aí eu procuro molhar mais o papel, não passar ele papel seco, tento evitar de não machucar tanto. Eu já vi casos, para vocês terem noção, que a tatuagem não era tão grande, era uma tatuagem pequena, porém na parte de baixo, fora da tatuagem, ficou roxo a pele da pessoa. Ficou roxo. Era um colega que estava tatuando comigo, e aí a gente começou a se questionar o que pode ter acontecido ali. Será que era uma possível inflamação? Mas a tatuagem estava perfeita, estava até cicatrizando muito bem, por sinal. Até que a gente, depois de muito pensar, chegou à conclusão de que ele machucou o cliente porque ele apertou demais o cliente. Então era a tatuagem não ter braço, ele para esticar a pele ele apertava a pele da pessoa e ocasionou hematomas, né? A pessoa ficou roxa na parte de baixo, e não era por causa da tatuagem, porque ele machucou, porque ele apertava o cliente durante a sessão. E aí depois a gente foi entender que o cliente realmente ele era mais sensível, assim, ele tinha vários outros roxos de partes que ele se bateu ali e tal, e ficou um roxão bem feio. E o nosso tatuador, na época da casa, machucou o cara de tanto que ele apertou o cliente. Então são coisas que a gente deve se atentar, entende? A tatuagem por si só já é algo estressante, já é algo dolorido, então vamos tentar transformar isso menos doloroso possível, tentando dar um pouco de conforto em outros meios, né, de outras formas, assim. Então essa é uma dica bem legal, uma dica bem valiosa ao meu ver, que eu mudei de um tempo pra cá essa perspectiva. Antes eu pensava assim, cara, tá tatuando, tem que aguentar a dor mesmo, ele que, né, aguente a dor no osso, ele sabe que é assim mesmo e vamos pra cima. E machucava, se estivesse sangrando, tava nem aí. Hoje eu já penso um pouco diferente a respeito disso, né. Você percebe que a nossa florzinha, ele tá começando a tomar uma forma, ela tá começando a se destacar em comparação à outra, né? Ela tá começando a ficar mais bonita, mais trabalhada. Essa é a ideia, olha só, tá começando a tomar uma forma, só fazendo essa questão. Eu não preciso refazer toda ela, eu refaço algumas partes, esculpo algumas partes dela e deixo outras partes realmente mais soltinha ali, e mais falhadinho mesmo, de forma até intencional, para ocasionar esse efeito de ser bem fininha, bem delicadinha, tá? Esticando a pele, né, pessoal, o tempo todo. Isso é algo que para o pessoal que já tatua mais um tempo é quase que óbvio, né? Mas para o pessoal que é bem iniciante não é tão óbvio. É muito importante, pessoal, você esticar a pele sempre, tá? Eu já vi casos também de pessoas que têm medo de esticar a pele porque deforma o decalque. Colou o decalque, pessoal, depois se você esticar a pele e tiver deformado, vai sem medo, que quando soltar a pele vai ficar como você colou inicialmente, tá? A pele é flácida a esse ponto e ela volta sempre para o mesmo local, não precisa ter medo em relação a isso. Pode esticar a pele sempre, é muito importante, ó. Repara sempre que eu tô com os dois dedinhos ali, o indicador e o dedão ali, ó, sempre eles um lado a lado, um do ladinho do outro. Eu não tô só botando para bonito ali não, tá? Eu tô sempre esticando a pele. Antebraço por si só já é um lugar bem esticado, tá? Mas mesmo assim eu vou lá e estico mais um pouco ainda, porque a pigmentação flui melhor, a gente atinge a derme de uma maneira mais fácil e mais tranquilo em relação se não fizesse isso, tá? Teria mais camada ali de epiderme, mais camada ali
de pele, seria mais dificultoso, digamos assim, atingir o local necessário para deixar o pigmento, tá? Então sempre esticando a pele. Isso é antebraço, como eu estava dizendo, e é um lugar que já é esticado. Imagina se fosse outros locais, né? Como por exemplo a costela. Costela, que é um lugar bem flácido, é um lugar bem difícil de pigmentar. Nesses lugares você precisa, além de você já esticar a pele, você precisa contar com a ajuda do cliente. Como é que conta com a ajuda do cliente? Vou dar um exemplo da costela. Você pede para ele esticar o braço lá em cima, você bota ele deitado na maca de lado e pede para ele esticar o braço sob a cabeça. Então automaticamente ele vai esticar um pouco a costela para ti. Aí tu mesmo assim vai lá com o dedinho e estica mais um pouco para conseguir trabalhar ali a questão do traço, atingir melhor a camada correta, que é a derme, né? Se não fizer isso, vai ser muito fácil você atingir a epiderme somente e ficar falhas na cicatrização, ou atingir a hipoderme e ocasionar estouros no seu traço e ficar traços irregulares, né? Então imagina se você vai tatuar uma costela, você vai fazer uma frase, vamos supor que você vai tatuar ali I love... Não, como é que é? Love yourself, a pessoa gosta de tatuar bastante. Ou believe com passarinho, né? Você vai fazer um believe na costela com passarinho voativo, passarinho voando ali, bonito, maravilhoso. E o believe, meu querido, e até o passarinho, né? Você não consegue esticar tão bem, não consegue uma aderência boa da agulha na camada correta, que é a derme. E aí você vai ter um traço ali todo estourado ou todo falhado. E aí é um grande problema, né, meu amigo? Então, procure esticar sempre muito bem a sua pele para não ter problemas na sua tatuagem e você ter um traço mais bonito, né? Aí a gente já tá na segunda folhinha, tá tomando forma, nossa, segunda folhinha não, segunda florzinha, né? Ela já tá tomando forma, tá ficando bacana já, a gente segue esculpindo o nosso traço ali. Aí basicamente é isso que a gente vai fazendo, a gente só vai esculpindo. Percebe que eu não faço todo ele, em alguns momentos sim, mas não é uma regra, eu não faço todo ele, eu deixo ele mais falhadinho em alguns pontos, não tem problema, olha só. Fiz um lado da pétala e fui lá e fiz o outro ladinho da pétala. No meio eu deixei mais falhadinho mesmo, para dar esse efeito bonito de um traço esculpido. Agulhinha de 310, né, ressaltando, caso você tenha pulado ou não tenha prestado atenção nessa parte. Agulha 310 RL. Nessa ocasião, agulha da marca Della Piau. Nessa parte a gente consegue ter um comparativo bem legal de como tá ficando as pétalas ali, ó, já esculpidas, em relação às nossas folhas ali, ó, as folhinhas bem fininhas, né, bem sem graça, né, em relação às pétalas das flores ali. As flores já estão mais esculpidas, estão legal. Agora a gente vai trabalhar nas nossas folhinhas, né, vamos esculpi-las também, assim como as nossas pétalas, mas antes dava para ter esse comparativo aí. Tem pessoas que fazem somente aquela parte ali e deixam assim, né, deixam só como se fosse o traço de marcação mesmo, e fica um traço estranho, fica um traço mais amador. Então você tá pegando a manha aí de algo que nem todo mundo faz, e até eu mesmo demorei um tempo para aprender a fazer e me ligar nisso. Durante muito tempo eu fazia um traço só e era isso. Agora a gente esculpe o traço para tornar ele melhor, né, e mais bonito, e isso diferencia bastante o nosso trabalho dos demais, diferencia bastante um traço amador de um traço mais profissional, né? É isso que a gente está fazendo aí nas nossas folhinhas. Olha só que legal, cara, se você for comparar agora como tava e como tá ficando. Você tá tendo a oportunidade de captar uma informação que muita gente não está ligado, simplesmente não sabe. Ou não é que não sabe, não evoluiu bastante, ainda não se ligou, né, nessas questões assim.
E aí, e tem gente que sabe, pessoal, disso, que sabe que fica mais bonito, mas prefere não fazer por preguiça, porque é mais trabalhoso, né? Olha só, eu tô demorando o dobro do tempo do que eu demoraria para fazer esse trabalho fazendo dessa forma. Mas aí você vai ter que levar em consideração e botar tudo isso na balança, né? Se você quer atingir o próximo nível, né? Que tipo de trabalho você quer ter? Se você quer ter um trabalho mais convencional, ou se você e quer empreender na tatuagem, de repente colocar outros tatuadores e crescer um estúdio, ou se você quer realmente se destacar e ser um nome, né, na sociedade de peso, né? E se você quer optar por se destacar pelo trabalho em si, então você vai ter que efetuar essas questões aí, né, de demorar mais tempo para realizar um trabalho e esculpir seus traços, detalhar mais as tatuagens, né? Isso é um exemplo nas tatuagens fine line, que você precisa esculpir o seu traço, né? Demora mais para fazer, mas tem ocasiões que, vamos supor, um realismo. Tá? Um realismo, um tempo atrás, eu não trabalhava texturas, eu fazia só a sombra lisa e pronto. Agora eu evoluí o meu trabalho e eu aprendi que eu preciso fazer texturas. Então eu vou fazer uma caveira, por exemplo, eu faço buraquinho por buraquinho, eu fico um tempão fazendo as texturas, algo que antes eu não fazia. E valorizou o meu trabalho? Óbvio, meu trabalho ficou muito mais realista, ficou muito mais legal, impressiona mais as pessoas. Porém, eu abdiquei de quê? De tempo de lazer, porque antes uma tatuagem de caveira no antebraço, por exemplo, eu demorava ali 5 horas para fazer. Agora eu demoro 12. Mas fica mais bonito? Fica. E você tem que levar em consideração o que você quer com a tatuagem, onde você quer chegar com isso. O que estamos fazendo agora, pessoal? Você é um cara esperto, eu sei que você sabe. Agora a gente está trabalhando as camadas internas, né? Eu marquei as camadas principais, que essas partezinhas são bem marcadas assim. Aí eu faço o tracinho bem raspando mesmo, assim, quase que saindo ali da derme para epiderme, vou raspando para ele ficar bem clarinho, bem sutil. No decalque eu marquei as partes principais ali, ó. E aí depois a gente vai trabalhar no olho ali, uns efeitos ali de sombra e tal. Mas aí, então agora a gente vai partir para as partes internas, né? Pessoal, dependendo da agulha que vocês forem utilizar, eu não sei que tipo de cartucho ou que tipo de agulha de haste vocês usam. Vocês têm que conhecer o material de vocês, né? Mas se for uma agulha um pouco inferior à sua qualidade, assim, agulhas como Aston ou enfim outras marcas assim, você vê pelo valor, pessoal. Você sabe, por exemplo, o cartucho Cheyenne, as caixas do cartucho Cheyenne custam bem caros, né? Não sei quanto está agora, mas está bem caros ali. Uma caixa chega quase a R$300 com 10 unidades, é muito caro. E não é caro à toa, pessoal, tem uma tecnologia envolvida ali que é diferenciada. Realmente os cartuchos são melhores, são muito bons. Porém, é um pouco inviável, assim, por ser muito caro, né? Eu não sou uma pessoa que usa os cartuchos Cheyenne no meu dia a dia, porque são caros, não é a minha realidade, tá? Mas se você tem a oportunidade, ótimo. Mas você precisa conhecer o material que vocês estão utilizando. Se vocês utilizam uma agulha um pouco inferior, de marcas mais em conta, né, que aí entra uma série de agulhas, né, vamos supor Aston, Marco de Lapel mesmo, é uma agulha que é boa, mas é uma agulha que entrou ao mercado e conseguiu conquistar o mercado porque é uma agulha barata, é uma agulha em conta, mas vocês têm que se atentar a trocar a agulha de vocês, tá, porque a agulha, mesmo agulhas Cheyenne, tá, elas perdem o fio, elas perdem o seu fio, né, conforme você vai tatuando ela vai
perdendo sua qualidade, né? Então você precisa se atentar a trocar a sua agulha quando o trabalho não estiver mais fluindo da mesma forma. No início você vai estar fazendo os efeitos ali, vai estar tudo bonito, beleza. Aí vai dar 1, 2, dependendo da agulha, horas de tatuagem e vai começar a não fluir tão bem. Isso porque a agulha foi perdendo o seu fio. Então isso é mais um ponto importante a você se ligar, né, e se atentar aí na evolução do seu trabalho. Conheça o material, conheça as agulhas que você está trabalhando, né? Eu já testei diversas agulhas, né? Quase todas, eu acho, do mercado nacional aí disponível eu já testei, já utilizei, já tive as minhas percepções, né? Mas você não pode pegar as percepções das pessoas, né, e levar em prol da sua. É importante que você teste. Então acho muito válido você pegar e na sua próxima compra em lojas de supply, né, que tem várias dessas marcas, você pegar, nem que sejam uns cartuchinhos avulso ou agulhas de haste avulsa e testa, né? Pega as que você já costuma usar e pega umas avulsa e testa. Você costuma usar Aston, pega umas da marca do Lapel, testa, pode ser que você goste mais, pode ser que você goste menos, né? E se você gostar mais, na próxima compra você compra a marca do Lapel. De repente você pode comprar Quadron, que são muito bons também, aí você testa, pode ser que você odeie, pode ser que você goste muito, e assim você efetua os seus testes e tira as suas conclusões. Não existe uma verdade absoluta, não tem como eu chegar aqui pra você e dizer assim, ó, pessoas, é o seguinte, agulhas da Cheyenne são as melhores agulhas do mundo. Elas são agulhas boas, assim, tem uma qualidade ali? Tem. São agulhas diferenciadas? Sim. Mas pode ser que você não se adapte? Pode, né? Pode ser que você goste muito mais de umas agulhas mais baratas do que uma agulha da Cheyenne. Pode ser, é possível. Cada um tatua de uma forma, cada um trabalha de uma forma, né? Assim. Então, esse tipo de coisa existe. E é muito válido você testar e tirar suas próprias conclusões do que ficar ouvindo opiniões e ter isso como verdade absoluta, entendeu? A realidade de algumas pessoas é uma e de outras é outras, e cada um tem as suas percepções do que é bom ou o que é ruim, beleza? Então é uma dica muito legal aí também você efetuar testes e conhecer o seu material para saber com o que você está trabalhando e o que é bom para ti, né? Assim como autoconhecimento é muito bom pra gente, autoconhecimento na nossa profissão também é excelente em relação a materiais, né? A forma em que a gente trabalha. Bom, pessoal, aí não tem mistério, eu fiz bem a parte das marcações ali, né, segui bem a marcação de forma mais suave ali, para dar essas texturinhas internas e deixar um pouco mais trabalhada, né. Depois a gente vai vir aplicando volumes e aí a mágica vai acontecer, vai ficar aquela coisa mais bonita, aquela coisa mais fluida, mas já tá pegando forma, né, já tá bem adiantado aí comparado com o que tava há o quê? 20 minutos atrás. Então tá fluindo, tá ficando legal. Aí nas folhinhas, eu já fiz tanta folhinhas, pessoal, e a parte que eu fiz no freehand, né? As folhinhas eu já fiz tanta folhinha que eu faço meio que não, né? Eu faço totalmente no free machine ali, vou colocando as texturas e vou fazendo acontecer. Essa parte da textura eu vou trabalhando mais de forma superficial mesmo, como se fosse a parte do início do trabalho lá. Eu vou mais raspando a agulha entre a derme e a epiderme, assim. Que aí o traço fica bem clarinho, fica aquele tracinho mais sutil, sabe? Não fica aquele traço super definido. É importante você entender essas questões, assim, também de camadas de pele, né? O que é uma hipoderme, o que é derme, o que é epiderme, né? Assim como no realismo a gente consegue trabalhar sombras só com preto puro, somente trabalhando camadas de pele, a gente consegue também em traços diferentes possibilidades trabalhando somente com as camadas de pele, né? Então é muito importante você entender sobre isso também. Quanto mais na epiderme, mais sutil vai ser o seu traço, mais opaco, mais fino, né? Então eu vou usando isso ao meu favor e vou trabalhando dessa forma. É claro que é importante que você domine muito bem quando você for fazer isso, que você domine muito bem as agulhas que você utiliza, para que você consiga fazer isso com qualidade, né? Olha que bonito que tá ficando o efeito da folhinha, ó, bem jogadinho, bem suave, bem sutil. Então você não vai conseguir fazer isso se você não conhece a agulha que você está usando, né? Por exemplo, você compra uma agulha da Aston, nunca usou a agulha da Aston, e tu vai lá e quer fazer isso já, não vai ficar tão bom. Você precisa primeiro conhecer o seu material, o seu equipamento. Depois que você conhece, ele sabe a maneira que ele trabalha, sabe o tempo que ele tem de agulha mais afiada, agulha
quanto tempo ela demora para a agulha começar a perder o fio, papapá. Esses detalhes você começa a trabalhar em sintonia com o seu material. E aí a coisa começa a ficar bacana, a coisa flui. Então aí agulhas da marca do lapel faz um tempão já que eu uso. Eu troco a agulha no decorrer do trabalho. Eu sei quanto tempo ela tem de vida útil. Eu vou usando isso a meu favor e vou concretizando meu trabalhinho. Então, pessoal, já vou colocar o branco aqui. Ainda não vou fazer a aplicação de branco, mas já vou deixar prontinho aqui o branco para não precisar parar novamente. O branco eu vou usar é o super branco da Viper. Beleza? Tem pessoal que gosta de diluir também. Diluir ali 50-50, 30-70, enfim. Tem vários tipos de diluição. Eu gosto de botar purinho mesmo. Depende da ocasião, né? Se eu fazer eu gosto de botar purinho. Quando é um realismo ali é legal de dar uma diluída, porque o branco é mais denso do que o preto, né? Então a aplicação dele é um pouquinho mais difícil. Mas eu gosto de fazer purinho e fazer de forma mais superficial. Não precisa tu cravar a agulha lá na hipoderme da pessoa, entendeu? Mas enfim, a gente vai terminar aqui os efeitos de sombra internos.
ser feito na folhinha, pessoal. Você consegue ver bem o movimento de mão, né? Olha só, crava na epiderme, ele vai raspando, olha só. Vai raspando de mão soltinha, não precisa ter a mão presa, a mão, sabe, aquela coisa mecanizada que precisa seguir o decalque de forma perfeita. Não, cara, mão soltinha. Joga leve, joga solto. Entendeu? Dá aquela brincada na pele, ó. Soltinho, errou ali, não tem problema, passa do lado. Soltinho, é tua arte, cara. Desenvolve, evolui ali a tua arte. Não precisa ser aquela coisa retrógrada, aquela coisa presa, engessada, entendeu? Soltinho, ó. O negócio aí é confiar no teu potencial, né? Estudar o trabalho antes ali a ponto de estar confiante para executar os efeitos ali de forma adequada e que o cliente confie em ti, né, cara? Olha só, não tinha nada aí. O cliente tinha que confiar, o que restava, a cliente no caso era confiar em mim, e pronto, entendeu? Não tinha, fui no free machine ali fazendo e desenrolando, de forma leve, de forma sutil, ia passando na epiderme ali a agulha, ia raspando, ia marcando, conforme eu ia achando massa eu ia definindo um pouquinho mais, né, o formato, e assim eu fui concretizando o trabalho, e assim eu aconselho você também a concretizar o seu, né? Em anexo, pessoal, a tudo isso que eu mencionei em relação à agulha, em relação à epiderme, em relação a entender onde de fato o pigmento deve entrar na pele, né? Todos esses detalhes, assim como tentar não machucar tanto a pele e tudo mais, pigmentos, tudo que foi falado até aqui. Em anexo a isso, é muito importante que a gente entenda também em relação a que maquinário a gente está utilizando, né? Em maquinários entra em questão de ferramentas, né? Que seriam fonte, que seria máquinas, de fato, né? É muito importante que você estude sobre a máquina que você está usando, por exemplo, né? É óbvio que muitas pessoas sabem disso, mas tem muitas pessoas que não são ligadas nessa questão, né? Por exemplo, o que é um stroke, o que é um recuo, né? A sua máquina, qual é o stroke da sua máquina, você sabe? É óbvio que tem muitas pessoas que sabem, né, que já são ligadas nisto, mas tem muitas pessoas que nunca se atentaram a pensar sobre isso. Tem muitas pessoas que, por exemplo, chegaram para mim e falaram: pô, Marcelo, eu queria começar bem já e tal, e investir numa Cheyenne, né, que custa uma máquina que alguns modelos custam 10 mil reais. Mas beleza, aí o cara chegou e falou: mas cara, não gostei, eu prefiro uma máquina que custa 300 reais do que essa Cheyenne que eu gastei quase 10 mil reais. A gente pensa assim, cara, beleza, mas qual modelo você comprou, né? Aí o cara, eu comprei a Sol Luna. Aí você vai olhar o stroke da Sol Luna, por exemplo, que é uma máquina que eu tenho, é um stroke de 2.5. É um stroke muito curto. Então você vai fazer um traço, uma escrita, um bold line com uma Cheyenne de um stroke de 2.5, não vai pigmentar, porque ela não é para isso, entendeu? Não é o adequado para isso. A não ser que você tatue muito devagar, passe várias vezes a agulha em cima do mesmo local, esse tipo de questão assim, né? Mas então você precisa entender sobre isso também, assim, antes de efetuar alguma compra, ou se você já tem um equipamento, né, você entender sobre o seu equipamento, para que é adequado o seu equipamento,
ou conhecê-lo mais a fundo, né? Procurar falar com o fabricante, coisas do tipo, né? Você entender que motor é utilizado na sua máquina, se é um motor suíço, se é um motor tailandês, se é um motor alemão, Faulhaber, se é um Maxo. Então tudo isso é muito importante que você também estude, né, sobre o seu equipamento, além de simplesmente ouvir o nome e achar que a máquina é boa porque ela tem um nome, né? A Cheyenne, por exemplo, a máquina mencionada, é uma máquina boa? É uma máquina boa, mas e aí? É adequado eu pegar uma máquina de stroke 2.5 para trabalhar old school bold line? Na maioria das vezes a resposta vai ser não, porque ela não é uma máquina adequada para isso, né? Por que eu digo a maioria das vezes? Porque cada um tá toda de uma forma, né? Então em algumas raras exceções ela vai funcionar, mas na maioria das ocasiões não vai. Então você precisa conhecer muito bem o equipamento que você está utilizando, entende? Então procure olhar o material que você tem hoje e entenda qual é o stroke dele, se ele tem recuo, se não tem, se é uma PEN, como é que é o funcionamento de uma PEN, se não é uma PEN, se é uma bobina, qual a mola que está sendo usada, se é uma mola de uma batida mais longa, batida mais curta, né? Então procure entender tudo isso para que você entenda de fato para que é adequado para cada efeito que você vai trabalhar, né? A questão é que para cada coisa que você vai fazer existe um equipamento bom para aquilo, né? Se você vai fazer uma sombra, existe um equipamento legal para aquilo. Se você vai fazer um traço bold line, vai existir um equipamento adequado para aquilo, que não vai ser tão adequado para a sombra e vice-versa, né? Mas existe um caminho que é um meio termo, dependendo do que você for fazer, né? Que é o stroke 3.5mm, né? O stroke 3.5mm, que é a pen que eu estou utilizando, né, nesse trabalho, por exemplo, é um meio termo, né? Não é um curso muito longo e também não é um curso muito curto, então eu consigo fazer tudo de uma forma meio termo, né? Inclusive em breve a gente vai lançar a máquina rotativa da Golem, que é a rotativa Flex, né? Vai ser o primeiro lançamento da Golem Equipamentos, e a gente vai lançar uma máquina rotativa de 3.5. E por que o nome é Flex? Porque ela é flex, ela faz muitas coisas, tá? A gente vai conseguir fazer traço, a gente vai conseguir fazer sombra, a gente vai conseguir fazer bastante coisa, né? E depois, para as pessoas que querem fazer só sombra, a gente vai bolar uma máquina com uma batida um pouco mais curta e outra com uma batida mais longa para fazer um preenchimento sólido, por exemplo, né? Ou chapar alguma parte. Mas, em paralelo a tudo isso que eu expliquei para vocês aí de agulha, de pigmentos, né, uso de vaselina, tudo isso também é importante que você entenda sobre o equipamento que você está utilizando. De nada adianta você ter um equipamento de 10 mil reais se ele não é projetado para fazer o que você quer fazer com ele, né? Então é uma dica muito importante que muitas pessoas não são ligadas em relação a isso. Tem pessoas que nem sabem o que é stroke, nem sabem o que é recuo. Então se você não sabe, dá um Google aí que é importante você saber.
nessa etapa do trabalho a gente já tem volumes, olha só de raspar a agulha assim sobre a epiderme a gente já vai conseguindo dar volumes, né? A gente vai conseguindo deixar ela bem, e o pigmento não é diluído, não é nada disso, é só trabalhando as camadas da pele, né? Se você quiser diluir, pode diluir também, né? Mas você vai ter que passar mais vezes a agulha ali, fazendo da forma que eu tô fazendo, né? E machuca um pouco mais a pele. Então eu gosto de trabalhar com pigmento puro mesmo. Eu atinjo os efeitos de volume mais rapidamente, né? Então machuco menos e por isso eu gosto de trabalhar com ele mais puro mesmo, só trabalhando com as camadas da pele. E aí nesse momento a gente está conseguindo buscar volumes já, né? Tá ficando um trabalho já volumoso, tá ficando legal, agora ele tá realmente pegando forma. Vendo o vídeo, né? Tentar explicar também. Eu vou pressionando mais, só com a pressão da mão. Eu vou pressionando mais onde eu quero mais escuro e vou saindo da pele, né? Então eu começo lá na derme e vou saindo para epiderme, na derme e vou saindo para epiderme, né? E assim, tipo, ó, vou lá na derme e saindo, na derme e saindo. E assim a gente vai dando o efeito que a gente quer de volume, né? Olhando assim, acho que fica bem claro, né? Mas falando aí, caso não tenha ficado tão claro como é feita essa pressão da mão, né? Então a gente tem, para fixar bem na sua cabeça, a gente tem 3 camadas na pele, né? A epiderme, que é a camada superior, que é onde na cicatrização você perde bastante pigmentação. A derme, que é onde o pigmento tem que ficar, se você colocar pigmento na derme, a princípio, se tudo ocorrer bem na cicatrização, é assim que vai ficar na camada correta, né, o pigmento. E a hipoderme, né, onde você machuca demais se você colocar lá. Então as chances de ou o pigmento não fixar ou estourar, né, e até caminhar por baixo da camadinha da pele, né, ou, sabe, não sei se você já viu aquele tipo de tatuagem que você tem um traço e embaixo parece ter um borrãozinho, assim, bem de leve, aquilo ali é um traço estourado, né. Normalmente é por conta de pegar na hipoderme ou a agulha ruim, né, que aí, vamos supor, tem uma 3RL e tem uma agulhinha mais tortinha ou alguma coisa do tipo, né, e ocasiona esse tipo de coisa também, machuca demais ali e insere pigmento onde não é para inserir. Mas só trabalhando essas camadas da pele, né, botando pigmento na derme e saindo para epiderme, a gente vai atingindo uns efeitos bem legais aí de sombra e de volume. Tem pessoas que trabalham até realismo somente com a pressão da mão, sem necessariamente diluir 33 batoque, entende? Então é muito possível que a gente consiga fazer um fine line assim, só trabalhando as camadinhas da pele. E eu gosto porque fica um trabalho mais contrastado ao final. Quando a gente dilui demais a pigmentação, acaba perdendo muito pigmento na cicatrização. E às vezes fica uma tatuagem mais opaca. Eu gosto dessa tatuagem mais contrastada, até por isso eu gosto do pigmento da Dynamic, né? Que ela consegue entregar esse resultado bem contrastado, bem legal, diferente de alguns pigmentos nacionais.
Agora a gente vai fazer a aplicação de branco. Para isso eu vou trocar a ponteira, porque assim o branco, como aqui tá sujo, por mais que a gente limpe na água, tem como limpar na água também, mas por mais que a gente limpe na água não fica 100% e acaba ficando umas pequenas gotículas ali de preto, deixando o branco levemente mais acinzentado. Então eu vou pegar uma ponteira nova aqui, um cartucho novo de 3 também, 310. Só que como é novo, o branco vai ficar bem mais branco. E não precisa, como eu não diluo, não precisa cravar um monte a agulha, tá? O branco, como ele é mais denso também, a gente deixa ele mais na camada da epiderme, ali mesmo, a camada mais superior, só a pontinha, ó. A gente deixa o branco mais na forma mais por cima, assim. O branco na hora ele não aparece tão bem por conta do vermelhidão que fica na pele, ó. E aí acaba que suja um pouquinho o branco e ele não fica tão visível. Ele começa a aparecer mais um tempinho depois, assim.